Bom dia, muita paz e luz. Como eu tinha prometido, vamos falar no nosso canal sobre o medo. O medo provavelmente é a energia mais negativa que existe no universo. O medo faz parte das dimensões inferiores. A lei natural da vida nos mostra o amor. E onde tem amor, não há medo. Então nós precisamos enfrentar este medo que existe dentro de nós. E este medo nós já trazemos de vidas passadas. Apenas nós despertamos ele, assim como a depressão. Isso. A depressão tem uma diferença. A depressão tem uma diferença muito grande. Porque muitas das vezes a depressão pode vir através dos traumas. Eu tenho uma pessoa que eu cuido e que está curada da depressão, ou melhor, ela conseguiu adormecer essa depressão através das janelinhas. Eu chamo de janelinhas. Quando a criança está crescendo, vai desenvolvendo o cérebro e essa janelinha elas vão filmando para no futuro se abrir. Então vamos dizer assim, que uma criança quando ela está na frente dos pais e os pais estão tendo discussões, brigando entre tapas, uma discussão familiar, e essa criança vê aquela cena, ela capta aquilo ali e guarda, a janelinha se fecha. Quando ela vê uma cena, que é uma cena de amor, uma cena de alegria, uma confraternização familiar, ela vê aquilo e guarda. E no futuro, se ela tem visto uma cena triste, uma cena de discussão, ela vai se tornar uma pessoa rebelde, uma pessoa com medo. Então ela se torna uma pessoa agressiva devido ao medo que ela teve quando criança. Então o medo é terrível. E pode futuramente causar com isso uma depressão. Quando é o caso da depressão vinda de vidas passadas, aquela que a pessoa cai do nada e se fecha mesmo, não quer saber de ninguém, não quer aquela tristeza da morte mesmo, aí já não são as janelinhas. Já o poder do medo é muito grande. Você imagine você quando faz a passagem, você se vê como se estivesse num túnel e se perde. O medo é tão grande, até os espíritos, depois da passagem, depois que a gente fala o desligamento desse cordão de prata, que é o espírito se afastando do corpo, da matéria, ele sente o medo, porque é o desconhecido. Não que o espírito não tenha vindo de lá. Nós viemos lá do outro lado, lá para onde voltamos. Mas quando nós estamos vivendo agora no presente e temos que passar para o outro lado, que é quando termina o círculo de vida, o que é que acontece? A gente passa a ter medo e esse medo é terrível, porque a gente não aceita, a gente não está preparado, as pessoas não estão preparadas, o espírito não está preparado para fazer essa passagem. Então esse medo se torna, na maioria das vezes, motivo das pessoas não se dos espíritos não se encaminhar para a luz, devido a eles não ter
evoluído o suficiente aqui para saber que a vida do outro lado continua. Que nós somos apenas aqui passageiros do tempo. Nós estamos aqui simplesmente para evoluir, para a gente chegar assim e dizer, eu vim para melhorar. E a única forma que nós temos de melhorar nesta vida é através do amor, aquele amor que Jesus Cristo plantou, que é o amor incondicional pelas pessoas, independente se elas têm uma aparência física que não nos agrada, que elas tenham atitudes que também não nos agradam, mas ela é livre para ter isso. Até para a aparência as pessoas são livres, porque existem várias formas de deixar elas mais agradáveis. Então, nessa passagem, nós temos medo. E quando nós trazemos este medo de vidas passadas, a nossa vida aqui no presente é terrível. Eu tenho casos de pessoas que não conseguem sair nem dentro de casa, e eu fui um deles. Eu era uma pessoa que me trancava. Eu me trancava totalmente. Eu não vou em baile, em baile não existe mais, nos shows que tem por aí, nas serestas que eu gostava de ir. Eu só conseguia ir numa seresta se eu tivesse bem maluco mesmo. Mas se eu fosse normalzinho, eu não entrava. Era muita gente. Então, para mim, 10 pessoas já é muita coisa. Então, depois que eu consegui me curar deste medo sem nenhum medicamento, mas subindo degrau por degrau. Como eu fui subindo esse degrau? Eu uma vez fui no Parque do Povo aqui, que é o maior São João do mundo, e uma vez eu fui quando eu era solteiro e depois fui quando eu ainda estava casado. Eu passei, imagina 300 mil pessoas, para quem 10 é muito, e eu fui. Eu digo, eu vou conseguir vencer esse obstáculo. E um tremendo de um obstáculo. Então um amigo me convidou e nós fomos, na época, foi terrível para mim, mas eu me segurei. Aí eu descobri que não era mais um medo, era que eu não gostava. Eu descobri que eu não me sentia bem se eu estivesse ao redor de muitas pessoas, de multidão. Aí eu comecei a trabalhar em cima da altura. Eu não conseguia subir, no máximo que eu subi em cima de uma casa. E eu passei a subir a 23 andares. Então, é através de lutas, é através de dizer assim, eu posso, eu quero, eu consigo. Tudo na vida tem que existir essas palavras. Eu posso, eu quero, eu consigo. Se nós tiver esta meta na frente de tudo que nós formos fazer, nós vamos conseguir vencer qualquer medo, qualquer obstáculo. Porque o medo, ele é antinatural. Já o amor não, ele é natural. Tudo que você vai fazer com amor, você faz sem medo. Você vai lá e enfrenta, sem medo. Um dos piores obstáculos que nós temos é o medo. E o medo nos causa uma coisa terrível. E eu digo por ter conhecimento de causa, não só minha, mas também como de pessoas que eu converso através do meios das redes sociais. Né? Esse medo, ele
causa uma ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é você querer que o que vai acontecer amanhã aconteça agora. Vamos supor, eu vou fazer uma prova para o vestibular. O Enem. Fazer uma prova para o Enem. No lugar de eu estudar hoje, eu fico preocupado se eu vou me tirar boas notas amanhã. Então eu deveria me preparar hoje para amanhã eu estar bem tranquila lá. Então, o que é que faz que eu fique desse jeito? O medo. O medo de não me sair bem amanhã. Como se amanhã fosse o último dia. E não é. Mas temos que entender que para a gente ficar curada da ansiedade, eu sempre coloco uma frase que eu vi uma vez, que diz assim: pega todos os seus problemas, pega a tua ansiedade e coloca num bolso furado. Resolvido o problema. Tua ansiedade vai pro beleléu. Você pegou toda a sua ansiedade e jogou dentro do bolso, vai cair. Vai ficar lá para trás. Então nós temos que trabalhar em cima do medo para que a nossa vitória amanhã seja capaz e ter uma certa segurança. Eu quando comecei a cuidar de pessoas depressivas, pessoas que estavam com problemas familiares, me procuravam sempre dando orientações, sempre cobrando, eu sempre cobrava um preço. Já fui massacrado por pastores, até por padre, porque eles queriam que eu cobrasse um outro tipo de cobrança, pelas consultas que as pessoas me pediam. Eu dizia assim, todo trabalho tem um valor, então eu vou cobrar de você essa consulta. A pessoa já vinha desesperada e elas me diziam o que é que eu tinha, eu perguntava o valor dessa cobrança para ela me perguntar, e elas quando me perguntavam eu dizia: é caro, você pode pagar? E ela falou o seguinte: quanto é? Elas perguntavam o seguinte: quanto é o valor? E eu dizia: da sua felicidade e de seus familiares. E continua sendo isso. Tudo que eu faço, o único valor que eu cobro é de sua felicidade e de seus familiares. Então eu sou bancado por Deus. Deus me dá a cada instante, a cada dia, essa serenidade para vencer os obstáculos, para cada vez mais dizer assim: olha, vai na simplicidade. Eu sou simples, eu não tenho nada e tenho muito. Mas eu tenho muito mesmo. Então o medo que essas pessoas me passaram não foi para mim. Eu vi o medo do pastor, eu vi o medo do padre e de outro pessoal de terreiro que me falava o seguinte: você não pode estar cobrando isso, você tem que cobrar dinheiro, money. Eu achei aquilo uma fraqueza, mas sabe o que eu respondi para eles? O que eu tenho é Deus. Eu adoro andar a pé. Eu adoro ser simples. Eu não vou para restaurante, eu não tenho condições de ir para restaurante e não tenho nem a menor vontade. Agora, não desejo para ninguém que ninguém viva
em miséria, porque Deus não quer isso. Deus quer que você viva e viva com abundância, que você tenha as coisas, e coisas boas. Então, todos aqueles, e graças a Deus, depois do canal, agora que está vindo pessoas me pedindo ajuda, eu peço todo dia a Deus para me aposentar, para ficar 24 horas atendendo as pessoas, porque eu gosto de fazer isso. Eu só sinto, tem dia aqui que eu, caramba, como é que eu vou pagar a minha internet? Aí eu vou lá, corro para um lado, corro para o outro, aparece. Deus sempre dá um sinal, é ali, vai dar certo. Porque desde o começo, eu me lembro da primeira pessoa. Ela entrou no meu Face, ela disse assim: moço, preciso de ajuda. Eu sou muito rica. Eu tenho as empresas, meu marido, e quando eu falei o valor da consulta, para ela perguntar o valor da consulta, ela fez assim: eu confio tanto no Senhor, eu confio tanto nas suas palavras, que eu já estou mandando. E sabe o que foi que ela mandou? Ela mandou o nome da conta, a agência, mandou tudo. E mais a senha do filho dela, do esposo dela, da empresa dele. Mandou tudo para mim, que era só pegar, digitar e tirar o valor que eu quisesse. E eu falei para ela: eu já paguei o que você me enviou, e o valor da consulta é sua felicidade e de seus familiares. Com isso, ela ficou totalmente maravilhada. O esposo parou de beber, a empresa está crescendo, porque eu tirei dela, o arquivo espiritual tirou dela, Deus tirou dela aquilo que eles tinham. O filho estava tudo destroçando, se acabando tudo, porque estava com medo de investir. E nós não podemos ter medo de investir. Primeiro se faz um projeto e se investe, para poder vir um retorno. E depois eu peguei uma irmã dela. Aí essa foi complicado, porque ela era uma viciada em remédio. Eu tenho várias e várias fotos dessa pessoa, na qual está no arquivo, na qual ela saindo de ambulância, toda injetada, toda cheia de bico. E eu lá dentro do hospital, mas ela mandando mensagem, conversando. Hoje o esposo dela parou de beber, o esposo dela é super feliz, é meu grande amigo. E eu nunca aceitei nada. Porque eu fiz um voto com Deus. Eu nunca vou cobrar pelas consultas. O ser de luz que aparece para mim, ele não precisa de dinheiro. E aquilo que o dinheiro pode me dar, ele já me dá. A paz de espírito que eu preciso. Não é que eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso da paz de espírito primeiro. E essa eu tenho. Então eu gosto de ir sempre devagar, mas indo. Eu não sei ficar parado. Então eu queria dizer para você que tem medo de enfrentar o dia a dia, medo de enfrentar o dia da manhã, que enfrenta, mas deixa para enfrentar ele amanhã e viva o agora. Seja feliz agora, porque o que Deus quer é que você seja essa pessoa maravilhosa, essa obra-prima de Deus. Agora. Porque o amanhã não vai pertencer a mim, vai pertencer a Ele. E Ele deixou você livre para escolhas. A tua escolha pode levar você para dois caminhos.
Se você escolher a escolha do amor, você vai estar escolhendo a escolha natural da vida que Deus nos deixou. Agora, se você escolher a escolha do medo, aí você vai escolher uma escolha antinatural da vida. E isso vai lhe trazer consequências. Então, se você agora está deitada numa